Eu estava namorando há 3 anos quando recebi uma mensagem do meu namorado dizendo: "Precisamos conversar urgente." Quando contei para minha melhor amiga, ela disse que um passarinho verde tinha contado para ela que eu ia ter uma surpresa boa. Falou para eu fazer as unhas e me arrumar. Eu estava radiante. Mas quando encontrei meu namorado, ao invés de um pedido de casamento, eu recebi um pé na bunda. Fui correndo para casa da minha melhor amiga. Quando cheguei na rua dela, o carro do meu ex estava estacionado na frente. Pelo vidro da porta, vi os dois se beijando. Naquele segundo, eu entendi tudo. Mas antes de eu continuar, deixa eu contar como tudo começou. Me chamo Sara, tenho 30 anos e trabalho como bancária. Sempre fui o tipo de pessoa que acredita nas pessoas, que confia até demais, que acha que amizade de verdade existe e que relacionamento longo significa alguma coisa. Essa história me mostrou que eu estava errada sobre muita gente, e certa sobre as pessoas que eu menos esperava. 3 anos atrás eu comecei a namorar Jake, 2 anos mais velho que eu, trabalhava como consultor financeiro, daquele tipo que chega sempre bem arrumado, terno passado, sapato engraxado. Era carinhoso, tinha conversa, sabia ouvir. O tipo de cara que lembra do que você falou semanas atrás e pergunta como terminou. A gente se dava bem de verdade. Saía, conversava, ria bastante. 8 meses antes de tudo isso acontecer, ele tinha feito uma entrevista numa empresa maior e passado. Me ligou ainda do estacionamento, animado demais para esperar chegar em casa. Naquela noite me levou para jantar fora para comemorar. Escolheu um restaurante que eu tinha comentado uma vez que queria conhecer, e eu nem lembrava mais que tinha falado isso. Brindamos. Ele estava feliz. Eu estava feliz. Tava tudo ótimo. E então, numa tarde comum, meu celular vibrou no trabalho. Era Jake. "Sara, preciso conversar com você urgente. Pode ser no fim de semana? A gente se encontra no parque." Li aquilo umas 3 vezes. Conversar urgente. Parque. 3 anos juntos. Meu coração disparou. Terminei o turno sem conseguir me concentrar em mais nada. Quando saí do banco, a primeira coisa que fiz foi ligar para Jenna. Jenna é minha amiga desde o colégio. Mesma idade que eu, trabalha como assistente de dentista, e é daquele tipo de pessoa que tem opinião sobre tudo e não guarda nenhuma para si. A gente se conhecia desde os 14 anos. Era a primeira pessoa que eu ligava quando acontecia qualquer coisa, boa ou ruim. Ela atendeu no segundo toque. "Fala, Sara. O Jake me mandou mensagem dizendo que precisa conversar comigo com urgência. Vai ser no parque no fim de semana." Silêncio por 2 segundos. Depois uma risadinha. "Que foi essa risadinha?" eu perguntei. "Que risadinha? Eu não falei nada." "Jenna, eu sei quando você está escondendo alguma coisa." "Sara." Ela estava claramente segurando alguma coisa. "Olha, um passarinho verde me contou que você vai ter uma surpresa esse fim de semana." Eu parei no meio da calçada. "Que passarinho verde?" "Um bem informado. Eu não posso falar mais nada. Mas acho que você precisa se arrumar, comprar uma roupa bonita, fazer as unhas e caprichar no visual." "Jenna, para. Jura? Vai ser nesse fim de semana." "Com certeza," ela disse rindo. Eu não precisava de mais nada. A mensagem urgente do Jake, mais a dica da Jenna? 3 anos juntos? Encontro no parque onde a gente saiu pela primeira vez? Só podia ser uma coisa. Naquela noite eu fui dormir com um sorriso no rosto que não saía nem quando eu tentava. No dia seguinte a gente foi ao shopping juntas. Ficamos quase 2 horas procurando roupa. Eu experimentava e ela opinava com a sinceridade brutal de sempre. "Esse não. Parece que você vai numa entrevista de emprego." "E esse aqui?" "A cor tá te apagando." Quando eu saí do provador de vestido branco, simples, justo na medida certa, ela se levantou da cadeira. "Pra aí. Fica assim. Vira." Eu dei uma voltinha rindo. "É esse, Sara. Você tá linda. Juro por Deus." Eu me olhei no espelho e acreditei nela. Mas mais do que no vestido, eu acreditei naquele momento. Eu tava feliz demais. Não só pelo que tava por vir, mas porque a minha melhor amiga tava ali do meu lado, me ajudando, me apoiando, feliz por mim. Ter ela ali comigo naquele provador, opinando, rindo comigo, fazia tudo parecer ainda mais real. Marquei a manicure para amanhã de sábado. Rosa clarinho, discreto, bonito, perfeito para foto de anel. Na sexta à noite, Jake mandou mensagem confirmando. Ia estar no banco de sempre, embaixo da amendoeira, onde a gente sentou na primeira vez que fomos ao parque juntos. Eu li deitada na cama e fiquei sorrindo pro teto feito boba. Sábado de manhã fiz as unhas. Voltei pra casa, tomei banho, me vesti com cuidado, passei perfume. Me olhei no espelho umas 4 vezes antes de sair.
Fui a pé. O parque ficava a uns 12 minutos, e eu queria aquele tempo. Queria ir pensando em como ia ser, se eu ia chorar de felicidade ou se ia conseguir segurar. Quando dobrei na curva e avistei o banco, Jake já estava sentado, de costas, olhando para o lago. Eu fui chegando devagar por trás, com o coração acelerado e um sorriso bobo no rosto. Tapei os olhos dele com as 2 mãos. Adivinha quem é? Ele tirou as minhas mãos sem jeito nenhum. Sem brincar, sem rir, sem virar e me beijar. Sarah, ele disse, seco. Eu dei a volta no banco e olhei para o rosto dele. Não tinha sorriso nenhum ali. Ele me olhou de cima a baixo. O vestido, as unhas, o cabelo. E eu vi no rosto dele uma coisa que não era admiração. Era desconforto. Ele desviou rápido, mexeu na borda do banco, endireitou a postura. Sentei-me devagar na outra ponta. Você tá bonita, ele disse, mas do jeito errado. Do jeito de quem não esperava que eu estivesse assim, e isso estava tornando tudo mais difícil. Obrigada. Eu tentei sorrir. O que você queria conversar? Ele ficou olhando para o lago por uns segundos. Depois começou. Sarah, a gente passou 3 anos juntos. Foram anos bons. Eu tenho muito carinho por você. Eu tenho respeito. Jake. Meu coração já tinha entendido antes da minha cabeça. O que tá acontecendo? Ele respirou fundo. Sarah, eu venho pensando nisso já faz um tempo. A gente não tá na mesma sintonia. Eu sinto uma coisa e você sente outra. E eu acho que a melhor solução para nós dois é terminar. Eu olhei para ele esperando o resto. Esperando ele dizer que era brincadeira, que era pegadinha, qualquer coisa. Isso é brincadeira, Jake? Eu perguntei. A voz saiu tão pequena que eu mal me reconheci. Não é brincadeira, Sarah. Estou falando sério. Jake, são 3 anos. Você não acha que me deve uma explicação melhor que essa? O que tá acontecendo? Sarah, eu sei o que você pensa sobre mim. Eu sei como você se sente de verdade. E por isso é melhor a gente terminar logo de uma vez. O que eu penso sobre você? Jake, do que você tá falando? Ele desviou o olhar. Jake, olha pra mim. O que você acha que eu penso sobre você? Ele se levantou. Me desculpa, Sarah. Terminou. E foi embora pelo caminho que eu tinha vindo, sem olhar pra trás uma vez. Eu fiquei olhando pra ele sumir entre as árvores. Depois olhei pro banco, pro lago, pras minhas unhas rosa clarinho que eu tinha feito naquela manhã pensando em foto de anel. Eu comecei a chorar ali mesmo, no banco, na frente de quem quisesse ver. Não me importei. Não consegui segurar. As lágrimas vieram com força, e eu fiquei ali, de vestido branco, chorando sozinha no meio do parque enquanto as pessoas passavam e olhavam sem saber o que fazer. Era pra ser o dia do pedido de casamento. Era pra ser o dia mais memorável da minha vida. E no final foi o término mais doloroso que eu já senti. Ainda no banco, com os olhos embaçados, peguei o celular e mandei mensagem pra Jenna. Ele terminou comigo. Qual era o passarinho verde que te contou sobre o pedido de casamento? Fiquei esperando, olhando pra tela, esperando-o digitando, aparecer, esperando a ligação, esperando qualquer coisa. Nada. Fiquei ali sentada chorando por uns 20 minutos, olhando pro celular de vez em quando. Então o celular vibrou. Jenna, vem aqui em casa. Vamos conversar sobre isso. Limpei o rosto com a mão e me levantei. Pelo menos ela tinha respondido. Pelo menos eu não ia ficar sozinha. Fui andando até a casa dela pensando no que tinha dado errado. Se tinha sido alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer. Se tinha sido gradual e eu não percebi. Se ele já sabia faz tempo que ia terminar e ficou me deixando acreditar que estava tudo bem. Me deixando sonhar com um pedido de casamento enquanto na cabeça dele já estava decidido. Essa possibilidade doía mais do que todas as outras juntas. E tinha aquela frase que não saía da minha cabeça. Eu sei o que você pensa sobre mim. O que eu pensava sobre ele? Eu só pensava coisa boa. Eu admirava ele. Eu gostava de estar com ele. Eu tinha acabado de ir até um parque achando que ia aceitar um pedido de casamento dele. Do que ele estava falando? Quem tinha dito pra ele que eu pensava alguma coisa ruim? Quando dobrei na rua, o carro de Jake estava estacionado na frente da casa de Jenna. Parei. Fiquei olhando pro carro como se olhar mais tempo fosse mudar o que eu estava vendo. Placa dele. Carro dele. Na frente da casa da minha melhor amiga, logo após o término. Um vazio abriu rápido no estômago. Meu primeiro pensamento foi: o que ele tá fazendo aqui? Fui chegando devagar. A porta da frente tem um vidro lateral translúcido, levemente embaçado. Cheguei perto o suficiente para olhar. 2 silhuetas na sala. Bem próximas,
se beijando. Eu não estava entendendo nada. Jenna tinha acabado de me chamar para ir até a casa dela. Me mandou mensagem sabendo que eu estava destruída, sabendo que eu precisava de alguém. E quando eu chego, ela tá beijando o homem que tinha acabado de terminar comigo? A cabeça começou a rodar. E aquilo que Jake disse. Eu sei o que você pensa sobre mim. Foi ela que colocou isso na cabeça dele? Ela disse alguma coisa pra ele que fez ele terminar comigo? Sem pensar, toquei a campainha. Ouvi passos lá dentro. A porta se abriu e Jenna apareceu com um sorriso no rosto que eu nunca vou esquecer. Não era um sorriso de surpresa. Não era um sorriso de quem foi pega. Era o sorriso de quem estava esperando. Sarah! Que rápido! Achei que você ia demorar mais para aparecer. Eu olhei por cima do ombro dela. Jake estava parado no corredor. Quando me viu, o rosto dele mudou na hora. O que tá acontecendo aqui, Jenna? O que tá acontecendo? Ela se encostou no batente da porta e cruzou os braços. O que você acha que está acontecendo aqui, Sarah? Não é óbvio? Você me mandou vir até aqui. Você sabia que eu estava vindo. Você queria que eu visse isso? Jenna não desviou o olhar. Por que você tá fazendo isso comigo, Jenna? Eu achei que você fosse minha amiga. Porque eu cansei, Sarah. Cansei de ficar ouvindo você maltratando um homem que não merecia. O Jake merecia alguém melhor, e eu cansei de fingir que não via isso. Ela continuou. Eu estava cansada de te ouvir reclamando do Jake quase todo dia. De como ele era chato, de como ele era sem graça, de como você só estava com ele pela estabilidade financeira. Eu ficava ouvindo aquilo e pensava, ela não merece esse homem. Eu senti o chão sumir. Eu nunca falei isso, Jenna. Falou sim, eu já contei tudo pro Jake. Eu olhei pro Jake, tentando falar direto com ele. Jake, eu nunca falei nada disso. Eu amava você. Eu fui àquele parque achando que você ia me pedir em casamento. Eu comprei vestido, fiz as unhas, fui a pé pro parque pensando em como ia ser. Você acha mesmo que uma pessoa que pensa mal de você faz isso? Jake desviou o olhar. Eu vi que ele queria acreditar em mim, mas tudo que Jenna tinha plantado na cabeça dele pesava mais do que qualquer coisa que eu dissesse naquele momento. Sarah, a Jenna me mostrou coisas. Me contou coisas que você falava dela pra mim. Coisas que... eu o cortei. Que coisas, Jake? Me fala uma coisa que eu falei. Ele ficou quieto e olhou pra Jenna, como quem procura confirmação. E você, Jenna? Você sabia que ele ia terminar comigo? Você sabia e me fez acreditar que ele ia me pedir em casamento? E não foi engraçado? Ela deu uma risadinha. Eu queria ter visto a sua cara quando descobrisse que no lugar de um anel ia vir um pé na bunda. Jake apareceu e perguntou. Jenna, por que você disse pra ela que eu ia pedir em casamento? Achei que ela merecia uma lição, ela disse, sem nem virar pra ele. Jake olhou pra mim. Eu vi no rosto dele que ele não sabia dessa parte. Sarah, eu não sabia que ela... Jenna cortou ele antes que terminasse. Não precisa se explicar pra ela, Jake. Ela mereceu isso. Ela nunca te deu valor. Jenna virou pro Jake e passou a mão no rosto dele devagar, como quem acalma alguém. Jake segurou a mão dela contra o rosto e ficou ali, de olhos baixos. Não disse mais nada. Não precisava. Aquele gesto disse tudo. Ele tinha escolhido ficar do lado dela. Quer saber? Dane-se vocês dois. Fiquem juntos. Vocês se merecem. Eu já estava me virando quando parei. Só uma coisa. O Troy sabe disso? Vocês devem estar se perguntando quem é Troy. Pois bem, Troy era o namorado de Jenna. Sim, Jenna tinha um namorado. Os dois estavam juntos há cerca de 6 meses. Troy foi colega de faculdade de Jake. Eles estudaram finanças juntos. Mesma turma, mesmo diploma. Só que enquanto Jake foi pro mercado corporativo, Troy foi trabalhar na oficina mecânica do pai. Cara tranquilo, gente boa. Daquele tipo que não faz questão de aparecer. Eu sempre o achei uma boa pessoa. Troy e Jenna se conheceram por minha causa, aliás. Jake tinha me convidado para uma festa com o pessoal da faculdade dele. Eu não conhecia quase ninguém, então chamei Jenna para ir junto. Ela vivia dizendo que precisava de um namorado parecido com Jake. Bonito, formado, estável. Eu devia ter percebido a red flag ali mesmo, mas deixei passar. Foi nessa festa que Jenna conheceu Troy e os dois começaram a sair. Só que desde o começo Jenna reclamava dele pra mim. Não aceitava que um homem formado em finanças escolhesse trabalhar como mecânico. Dizia que tinha vergonha quando ele aparecia com as mãos sujas de graxa,
que ficava sem graça quando ele vinha com o macacão manchado para ir buscar ela no trabalho. Falava mal toda semana, mas continuava com ele. Eu já tinha falado mais de uma vez. Jenna, se você não gosta dele, termina. Não fica com o cara por ficar. E ela sempre respondia a mesma coisa. É melhor estar com ele do que ficar sozinha. Pelo menos ele paga as coisas quando a gente sai. A gente chegou a sair algumas vezes juntos, de casal. Mas eu percebia que Jake e Troy quase não se falavam. Cumprimentavam com um aceno, trocavam meia dúzia de palavras por educação, e era isso. Eu perguntei pro Jake uma vez o que era aquilo e ele desconversou. Não insisti. Acho que poderia ser alguma rixa antiga que nenhum dos dois fazia questão de explicar, mas voltando. Quando eu perguntei se Troy sabia, Jenna soltou uma gargalhada. O Troy? Aquele perdedor? Aquele bosta que trabalha de mecânico tendo um diploma de finanças? O Troy é a última pessoa que me preocupa. E como se o universo tivesse senso de humor, um carro estacionou atrás do de Jake naquele exato momento. Jenna olhou e revirou os olhos. Falando no diabo! Olha ele aí! Agora a festa tá completa! Troy desceu do carro. Tava com uma calça jeans limpa e uma camisa arrumada. Tinha se arrumado para ver ela. Nas mãos trazia um saco de comida de um restaurante e um buquê de flores. Mas as mãos tinham aquelas marcas de graxa que o sabão não tira completamente. Aquelas que ficam nas cutículas e nos vincos dos dedos. Ele veio andando com um sorriso aberto, sem entender por que tinha tanta gente na porta. Opa, cheguei numa boa hora? Ele olhou para mim, para Jenna, para Jake atrás dela. Tá tudo bem? Jenna nem esperou ele terminar de falar. Troy, você chegou na hora certa. Ele sorriu. Ela olhou para as mãos dele e fez uma cara de nojo. Você e essas suas mãos imundas de graxa. Isso resume tudo que me irrita em você. Troy olhou para as próprias mãos. Depois olhou para ela sem entender a ofensa gratuita. Eu cansei, Troy. Cansei de você. Cansei dessa oficina. Cansei de ter vergonha de apresentar meu namorado pros outros. Tá terminado. A gente acabou. Troy não disse nada. Ficou parado com as flores numa mão e a comida na outra. A verdade é que você nunca vai chegar aos pés do Jake, Troy. O Jake é formado na mesma área que você. Trabalha numa empresa de verdade. Tem futuro. E você tem graxa nas mãos e uma oficina de esquina. Jake, atrás de Jenna, estava visivelmente constrangido. Ele olhou para Troy e desviou rápido. Eu acho que Jake achava que Jenna já tinha terminado com Troy. Troy ficou parado uns segundos como se tivesse sido pego de surpresa. Depois olhou para Jake, olhou para Jenna e disse com uma calma que eu não sei de onde veio. Você tá com ele? Jenna revirou os olhos. Você é lerdo demais até para perceber isso, Troy. Ele assentiu com a cabeça devagar. Não gritou, não xingou, não jogou nada no chão. Só assentiu, como quem recebe uma informação e guarda. Depois olhou para mim. Sarah, você já comeu? Comprei comida demais. Eu quase ri. No meio de tudo aquilo, ele me convidou para comer. Ainda não, eu disse. Vamos comer naquele parque? Vamos. A gente saiu andando juntos, deixando Jenna e Jake na porta. Ouvi ela ainda falando alguma coisa atrás de nós, mas eu não virei para ouvir. Nem ele. Fomos até o parque no carro dele. O mesmo parque onde eu estava chorando sozinha há menos de uma hora. Mas fomos pro outro lado, bem longe daquele banco embaixo da amendoeira. Do lado das mesas de piquenique, bem afastado. Eu não queria nem olhar na direção daquele banco. Troy colocou a comida na mesa, botou as flores do lado e se sentou na minha frente. Então, ele disse abrindo os potes. Pelo que eu entendi, a gente levou um pé na bunda no mesmo dia. Eu achei que ia ser pedida em casamento hoje, eu disse. Fui ver Jake de vestido branco e unhas feitas. E eu achei que fosse maratonar alguma série na Netflix comendo comida japonesa. Eu ri de nervoso, de cansaço, de tudo junto. Depois o riso virou choro. Depois voltou a ser riso. Eu tava rindo, chorando e enfiando comida japonesa na boca ao mesmo tempo, e devia estar uma cena ridícula de assistir. Troy me olhou e disse sério. Sarah, você está temperando o salmão com lágrimas. O certo é salgar com shoyu. Eu ri com a boca cheia e quase me engasguei. Conversamos bastante. Primeiro sobre o que tinha acontecido. Sobre Jenna, sobre Jake, sobre como a gente não viu nada chegando. Depois, sobre outras coisas. Sobre a oficina do pai dele. Sobre o meu trabalho no banco. Sobre coisas que não tinham nada a ver com nada. Era fácil conversar com ele. Sempre tinha sido, nas vezes que a gente saía nós quatro. Mas eu nunca tinha prestado atenção nisso.
Em algum momento a conversa voltou para Jenna e Jake e eu disse de brincadeira, meio rindo. A gente devia se juntar e se vingar desses dois traidores. Troy mastigou, pensou e disse com a maior tranquilidade. Eu conheço o dono da empresa onde o Jake trabalha. Posso ligar para ele amanhã e mandar o Jake pra rua. Eu olhei para ele sem saber se era sério. Ele me olhou de volta, e os dois começaram a rir ao mesmo tempo. Tô imaginando a cara do Jake descobrindo que foi demitido, eu disse. E eu imaginando a cara da Jenna sabendo que o novo namorado fodão dela foi demitido. Ele disse rindo. Para, eu não consigo, eu disse, rindo com a boca cheia. A gente ficou ali rindo daquilo por uns bons minutos, inventando cenários cada vez mais absurdos de vingança que nenhum dos dois ia fazer de verdade. Era só piada. Era só um jeito de tornar aquele dia horrível um pouco mais leve. Quando a comida acabou e o sol começou a baixar, Troy juntou tudo, jogou fora e voltou. Vem, eu te levo pra casa. No carro, a gente foi em silêncio quase o caminho inteiro. Não era um silêncio desconfortável. Era daqueles que não precisa preencher. Quando parou na frente do meu prédio, ele disse: Sarah, qualquer coisa que precisar, me liga. Sério. Você também, Troy. Obrigada. Por tudo. A gente se despediu ali. Nos dias seguintes, eu mal saí de casa. Chorei o que tinha pra chorar. Mas Troy mandava mensagem todo dia, e isso ajudava. Nas semanas seguintes, Jenna fez questão de marcar território. Postou foto com Jake de legenda. Sobre a amizade que virou amor. Postou indiretas sobre certas pessoas que não sabem valorizar o que têm. Postou stories debochando do ex-namorado mecânico, dizendo que largou o macacão de graxa e ficou com o terno. Postou uma vez. Ela acha que eu vou ficar com ciúme dela estar com as minhas sobras. Eu não respondi nenhuma. Não precisava. Troy e eu continuamos conversando. Ele me ligava, eu ligava pra ele. A gente saía pra comer, pra andar, pra não fazer nada. Sem pressa, sem pressão. Ele era calmo, engraçado, direto, sem drama. Dizia o que pensava sem enrolar, perguntava como eu tava e queria saber de verdade. 3 meses depois a gente tava namorando oficialmente. Jenna dobrou as indiretas quando soube. Posts sobre mulheres que ficam com as sobras dos outros, sobre gente que se contenta com pouco, sobre não ter ambição. Tudo direcionado, tudo óbvio. Eu continuei sem responder. Tava bem demais pra me incomodar com aquilo. Até que um dia Troy me ligou e disse: Sarah, tem uma confraternização anual da empresa do meu amigo. Entrega de prêmios, jantar, essas coisas. É lá onde o Jake trabalha. Ele fez uma pausa. O Jake vai estar lá. E provavelmente a Jenna vai junto. Vai comigo pra me defender caso alguém pise no meu pé? Ele riu. Eu pensei por 3 segundos. Claro que eu vou pra defender meu donzelo. Na noite da festa me arrumei sem ansiedade. Sem vestido branco, sem unhas feitas pensando em anel, sem expectativa de nada. Coloquei um vestido preto que eu já tinha no armário, me arrumei no meu ritmo e esperei Troy me buscar. Ele chegou de camisa social, calça escura, cabelo penteado. Eu quase não reconheci. Era a primeira vez que eu via ele sem macacão ou roupa casual. Estava bonito. Que foi? Ele perguntou quando eu fiquei olhando. Nada. É que suas mãos tão limpas. Tô estranhando. Ele levantou as mãos e mostrou. É que hoje eu tomei um banho. Eu ri. A gente entrou no carro e foi. O salão era bonito. Mesas arrumadas, iluminação baixa, garçons circulando, gente de terno e vestido em grupinhos conversando com um copo na mão. Eu olhei em volta tentando parecer que pertencia ali. E então eu vi os dois. Jake e Jenna estavam do outro lado do salão. Ele de terno escuro, ela de vestido vermelho, longo, de cauda, estilo aquelas famosas no tapete vermelho, estava pendurada no braço dele, rindo de alguma coisa. Ela estava tão produzida que destoava um pouco do evento. Era uma confraternização corporativa, não o Oscar. Mas Jenna sempre foi assim. Qualquer palco servia. Eles estavam exatamente o casal que ela sempre quis ser. Jenna levantou os olhos e me viu. A risada morreu na metade. Viu Troy do meu lado. Cutucou Jake. Ele olhou. Os dois ficaram parados por 1 segundo antes de virem na nossa direção. Olha só quem está aqui, Jenna disse, com aquele sorriso que eu já conhecia bem demais. Não sabia que mecânico recebia convite para esse tipo de evento. Depende do mecânico, Troy disse tranquilo. Jenna me olhou de cima a baixo. Uau, vestido preto básico, Sarah. Sua cara. Eu não preciso de vestido de gala para ir numa festa de empresa, Jenna.
Mas cada um sabe o que compensa. Jake e Troy trocaram um aceno de cabeça seco. Aquela mesma energia de sempre entre os dois. Educação no limite do suportável. Jenna puxou Jake pelo braço. Vem, Jake. Vamos pro outro lado. Não quero que as pessoas aqui pensem que a gente é amigo desses dois. Troy me olhou de lado. Ela tá simpática hoje. É a máscara dela de hoje. Rimos. Enquanto a gente circulava pelo salão, Troy cumprimentava muita gente e me apresentava como sua namorada. As pessoas puxavam assunto com ele sobre a oficina, perguntavam quantos carros ele estava mexendo, se tinha peça tal para tal modelo, combinavam de levar o carro na semana seguinte. Fiquei até feliz por ele. Era bom saber que Troy tinha tanta gente que confiava no trabalho dele. Até que um casal mais velho veio na nossa direção. A senhora chegou primeiro, com um sorriso enorme, e apertou as bochechas de Troy com as duas mãos, deixando ele completamente sem graça. Mãe, ele disse, tentando se soltar com delicadeza. Ele se virou para mim, ainda com as bochechas vermelhas. Sarah, essa é Margaret, minha mãe. Apontou para o senhor do lado, que estava rindo da cena. E esse é Robert, meu pai. Eu cumprimentei os dois com um sorriso, mas por dentro não estava esperando conhecer os pais do meu namorado ali. Margaret segurou minha mão e disse que Troy tinha falado muito de mim. Os pais dele foram simpáticos demais comigo. Sentamos todos na mesma mesa. A cerimônia de prêmios começou uns 40 minutos depois. O apresentador era um cara bem-humorado que ia fazendo a plateia rir entre os anúncios. Funcionário do ano. Palmas. Melhor performance em vendas. Palmas. Melhor retorno de investimento. Palmas. Eu acompanhava tranquila, com o copo na mão, sem esperar nada. Então, o apresentador mudou o tom. Disse que o próximo prêmio era diferente. Que era para reconhecer alguém que estava ali desde o começo. Que sem essa pessoa a empresa não teria saído do papel. Que era uma honra apresentar o sócio fundador. E falou o nome de Troy. Eu virei pro lado. Troy estava sentado do meu lado, colocando o copo na mesa com aquela calma dele, como se tivessem chamado ele para buscar um copo d'água. Troy? Ele me olhou e deu aquele sorrisinho. Só um minutinho. Eu já volto. Se levantou, ajeitou a camisa e foi em direção ao palco. Do outro lado da mesa, Margaret e Robert acompanhavam o filho com os olhos brilhando. Os dois se olharam com aquele sorriso de orgulho. E eu ali, sem entender nada. Eu fiquei parada, com o copo na mão. Olhando para o homem que usava macacão sujo na oficina subindo ao palco de uma empresa como sócio fundador. O apresentador repetiu. Sócio fundador. Da empresa onde Jake trabalhava fazia 8 meses. A empresa que Troy tinha ajudado a construir. Eu me lembrei da mesa de piquenique. Da piada. Eu conheço o dono da empresa onde o Jake trabalha. Posso ligar para ele amanhã e mandar o Jake pra rua. A gente tinha rido. Eu achei que era brincadeira. Não era brincadeira. Do outro lado do salão, Jenna estava com a boca aberta. Literalmente. A mão no peito, os olhos arregalados, virando pro Jake, virando pro palco, virando pro Jake de novo. Jake estava imóvel, o copo parado no ar. Troy agradeceu com 3 frases curtas e desceu do palco. Veio até a mesa e sentou do meu lado como se tivesse ido ao banheiro. Margaret pegou o troféu das mãos dele e ficou admirando, os olhos marejados. Robert deu um tapa no ombro do filho e disse: Orgulho demais de você, meu garoto. Troy agradeceu os pais com um sorriso sem graça, daquele de quem não sabe lidar muito bem com elogio. Eu fiquei olhando para ele, em silêncio, esperando. Ele me olhou de volta. O que foi? Sócio fundador, Troy? Ele deu de ombros. Ah, isso? Pois é, sou eu. Pegou o copo de volta. A oficina é o meu hobby. E riu, como se tivesse acabado de contar qual era o sabor favorito de sorvete dele. Eu comprei a oficina do meu pai para ele poder descansar e levar a minha mãe para viajar um pouco. Ele olhou para Margaret, que estava sorrindo segurando o troféu. Eles mereciam isso, e eu gosto de consertar carros, então fez sentido para todo mundo. Robert confirmou com a cabeça. Primeira vez em 30 anos que eu vi o mar por causa desse menino. Eu abri a boca para responder, mas não deu tempo. Jenna já estava vindo. Ela atravessou o salão quase correndo, o salto batendo no chão com força. Parou na frente de Troy com os olhos brilhando de um jeito que eu conhecia. Não era admiração, era cálculo. Troy. A voz estava diferente, suave, quase doce. Por que você nunca me contou isso? Você nunca me perguntou. Eu tô falando sério, Troy. Você é sócio dessa empresa?
Desde quando? Por que você fingia ser mecânico se... Margaret se inclinou na minha direção e perguntou, sem baixar muito a voz. Sarah, querida, quem é essa piriguete? Eu quase engasguei com a bebida. Troy fechou os olhos e respirou fundo. Mãe. O quê? Eu só tô perguntando. Jenna virou para Margaret com um sorriso forçado. Eu sou a Jenna, a ex-namorada do seu filho. A gente namorou 6 meses até a Sarah inventar mentiras sobre mim e ele terminar comigo. Margaret olhou Jenna de cima a baixo, depois olhou para Troy, depois olhou para mim. É essa que terminou com você para ficar com o seu funcionário? Troy assentiu. Ela mesma. Margaret virou para Jenna. Então eu já sei tudo o que preciso saber, querida. Pode ir embora daqui. Jenna ignorou Margaret. Colocou as mãos nos ombros de Troy. Troy, olha para mim. Ela deu um passo para perto e abaixou a voz. Eu errei. Eu sei que eu errei. Tudo o que eu falei naquele dia foi raiva, foi impulso, eu não... Não me toque e se afaste, por favor. Eu tava nervosa, Troy. Você sabe como eu fico quando... Jenna, você está incomodando. Por favor, vá embora. Jenna olhou para Troy e mudou o tom completamente. Troy, o Jake nunca foi melhor que você. Ele é um perdedor. Eu ia terminar com ele essa noite mesmo. Ela olhou para mim e depois de volta pro Troy. Termina com a Sarah e vamos embora daqui juntos. A gente recomeça. Eu nunca te esqueci. Eu te amo. Jenna, para que tá ficando feio. Eu disse. Cala a boca, Sarah. Ninguém te perguntou nada. Margaret, que tinha se levantado alguns segundos antes e estava atrás de Jenna segurando 2 copos enormes de batida de coco, deu um passo em falso e tropeçou. Ou pelo menos pareceu tropeçar, fazendo as 2 taças virarem nas costas de Jenna. O líquido branco escorreu pelo vestido vermelho inteiro. Jenna soltou um grito. Mas que droga, o meu vestido! Ela virou para Margaret. Sua velha desastrada! Olha o que você fez! Margaret olhou para ela com a cara mais inocente do mundo. Ai, me desculpa, querida. Esse salto não é o meu forte. Troy abaixou a cabeça para esconder o riso. Jake segurou Jenna pelo braço. Jenna, chega. Você bebeu demais. Vamos embora. Jenna puxou o braço com força. Me solta. Não me toca. Ela empurrou Jake para trás. Seu idiota! Seu perdedor! Eu não aguento mais namorar com você. Eu achei que você tivesse mais dinheiro que o mecânico. Achei que você fosse me dar a vida que eu merecia. Mas você não é nada. Jake recuou, pálido. Você é o homem mais imbecil e manipulável que eu já conheci, Jake. Eu contei meia dúzia de mentiras sobre a Sarah e você engoliu tudo sem mastigar. 3 anos de namoro e bastou eu falar que ela estava com você por dinheiro que você correu pro parque terminar tudo. Como se fosse um milionário prestes a perder toda a sua fortuna. Ela deu uma risada de deboche. Eu nem precisei me esforçar. Eu dizia e você obedecia. Você é um pau mandado. O salão começou a prestar atenção. E sabe qual é o pior? Jenna continuou, a voz tremendo de raiva e batida de coco escorrendo pelo vestido. O pior é que eu larguei um sócio da empresa para ficar com um funcionário medíocre que bate ponto para ele. O mecânico é dono da empresa onde você trabalha, Jake. Você é empregado dele. E eu tava com você achando que tinha feito um upgrade. Ela olhou para Troy, para Jake, para mim, pro salão inteiro. Eu quero mais é que todos vão pro quinto dos infernos. Parem de olhar para mim. Troy fez um aceno calmo pro lado. 2 seguranças apareceram. Jenna tentou se soltar. Não me toca, me larga. Os seguranças seguraram firme, um de cada lado, e foram levando ela em direção à saída. Troy, olha para mim. Troy não olhou. A voz de Jenna foi ficando mais distante, até que a porta do salão fechou, e ficou só o silêncio constrangido de quem tinha acabado de assistir tudo. Jake ficou parado, o rosto molhado de lágrimas, o salão inteiro olhando para ele. Ele se aproximou da nossa mesa devagar, olhou para o Troy. Me desculpa pelo inconveniente. Ele disse com a voz baixa. Troy assentiu sem dizer nada. Jake olhou para mim, os olhos vermelhos, o queixo tremendo. Sarah, é verdade o que ela disse? Eu concordei com a cabeça. Jake ficou parado uns segundos processando. Depois respirou fundo. Me desculpa, Sarah. Sei que é tarde para isso, mas me desculpa. Por tudo o que eu fiz você passar. E foi embora. O silêncio no salão estava pesado. Aquele tipo de silêncio onde ninguém sabe se fala ou finge que não viu nada. Troy olhou para o salão, levantou o copo e disse alto. Pessoal, a próxima rodada é por minha conta. O salão inteiro riu. Alguém bateu palma.
Um garçom apareceu do nada com uma bandeja. E assim, do jeito mais Troy possível, a festa recomeçou. Aos poucos as pessoas foram relaxando, voltando às conversas, pegando bebida. Mas nos grupinhos dava para ouvir os comentários. Você viu aquilo? Quem era aquela mulher? O vestido vermelho inteiro de batida de coco. Ia ser assunto por um bom tempo. Uma mulher de terno se aproximou da nossa mesa. Discreta, postura de quem manda. Inclinou-se para o lado de Troy e perguntou baixo. Troy, quer que a gente desligue o Jake? Depois de uma cena dessas, ninguém ia questionar. Troy olhou para mim. Eu pensei por um segundo. Depois balancei a cabeça negativamente. Troy assentiu e olhou para a mulher. Deixa ele. Ela concordou e saiu. Troy se virou para os pais. Vamos embora? Dou uma carona para vocês. Robert olhou para Margaret. Margaret olhou para o salão. Agora que a festa tá ficando boa? Margaret disse, pegando uma taça cheia de batida de coco. Troy balançou a cabeça rindo. Se levantou, pegou o troféu em cima da mesa e me estendeu a mão. Vamos? Vamos, respondi. A gente saiu do salão de mãos dadas, ele com o troféu debaixo do braço, eu com um sorriso no rosto que não tinha nada a ver com vingança. Tinha a ver com paz. 2 anos depois, Troy e eu nos casamos. Foi o casamento que eu sempre imaginei. Simples nas partes que importam, bonito em tudo. Margaret chorou a cerimônia inteira. Robert fez um discurso curto que terminou com: Eu sempre soube que esse menino ia achar alguém que gostasse dele com graxa e tudo. E eu chorei também. Jenna continuou presa no passado. Ainda aposta, ainda fala mal de mim, ainda tenta contar uma versão onde ela é a vítima. Tem gente que acredita, tem gente que não. Eu não ligo mais. Toda confraternização da empresa tem alguém que pergunta se vai ter barraco esse ano. Virou piada interna. Troy finge que não acha engraçado, mas acha. Jake ainda trabalha lá. Toda festa ele aparece sozinho, de terno, quieto. De vez em quando eu sinto o olhar dele. Aquele olhar de cão arrependido, de quem sabe que perdeu uma coisa boa e que não tem como voltar atrás. Ah, e mais uma coisa. Eu descobri semana passada que tem um bebê a caminho. Troy ficou uns 2 minutos parado olhando pro teste sem falar nada, e quando eu achei que ele tinha travado, ele me levantou do chão e girou na cozinha feito criança. Menino ou menina, não importa. Só quero que saiba arrumar carro igual o pai. E o passarinho verde, no fim das contas, cantou pro lado errado. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra passarinho. Eu gosto de saber quem acompanhou a história até o final, e toda vez que eu leio os comentários de vocês eu fico feliz demais. Muito obrigada por ter ficado comigo esse tempo todo. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Parece bobeira, mas ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais gente. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo.